O coronel Augusto segurava os papéis de revogação com mãos trêmulas. Roberto insistia: assina, pai, devolve nossa herança. Patrícia chorava: se nos ama, desfaz essa injustiça. Clarice observava em silêncio, o coração partido, sabendo que podia perder tudo de novo. Foi quando o velho olhou nos olhos da filha que ficou e, com força que ninguém esperava, rasgou os documentos em pedaços. Clarice ficou quando vocês fugiram. Mas Roberto explodiu. Então usaremos o testamento de 1980. Mas seu Manuel sorriu. Esse testamento não vale mais nada. Como chegamos a esse momento decisivo? Como a bastarda rejeitada conseguiu conquistar o coração do pai contra os filhos legítimos? Deixa eu contar. Antes de continuar essa história emocionante, deixa eu relembrar rapidamente o que aconteceu na primeira parte. Clarice era uma menina bastarda que cresceu servindo na casa do próprio pai, o coronel Augusto, que nunca assumiu a paternidade. Aos 15 anos, foi expulsa de casa pela esposa legítima, Dona Mercedes, quando descobriram as cartas de amor que o coronel escreveu para a mãe dela, Rosa. A menina saiu da fazenda com uma trouxinha, sem nada, e foi para São Paulo. Lá, trabalhou numa loja de tecidos com seu Manuel, um português bondoso que virou seu sócio. 15 anos depois, Clarice tinha se tornado uma empresária de sucesso. Quando soube que o pai estava falido, ela comprou a fazenda Santa Rita em segredo. No dia da assinatura, revelou sua identidade para o pai, que se ajoelhou pedindo perdão. Clarice perdoou, mas disse que agora ele trabalharia para ela. 6 meses se passaram. A fazenda prosperava sob comando de Clarice e ela tinha construído uma relação nova com o pai, baseada no respeito e no trabalho. O coronel Augusto, mesmo como empregado, estava feliz de ter a filha de volta. Mas a vida, meu povo, ainda tinha surpresas amargas guardadas para essa família. Se você não assistiu à primeira parte dessa história muito emocionante, clique agora mesmo no card que está aparecendo aqui em cima na sua tela, ou busque o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Era uma terça-feira de março, quando a vida de Clarice virou de ponta cabeça pela segunda vez. O sol estava quente que rachava o chão, e ela estava no escritório da fazenda conferindo as contas do mês, satisfeita com os números que via no papel. A fazenda Santa Rita nunca tinha dado tanto lucro quanto nesses 6 meses sob seu comando. Do lado de fora, podia ouvir o coronel Augusto conversando com os vaqueiros sobre o plantio de milho. O homem que um dia foi seu algoz, agora trabalhava com dedicação de empregado exemplar. E a voz dele tinha um tom de contentamento que ela não lembrava de ter ouvido antes. Dona Clarice, chamou Zé Pequeno da porta. O telefone está tocando. Disse que é urgente. Clarice franziu a testa. Quem ligaria para a fazenda num horário desses? Pegou o telefone velho de mesa, desses com disco que ainda funcionava perfeitamente. Alô? Clarice? Aqui é Roberto, seu irmão Roberto. O sangue dela gelou nas veias. A voz masculina do outro lado da linha era grave, educada, com sotaque de quem morou muito tempo na cidade grande. 15 anos se passaram, mas ela reconheceu na mesma hora. Roberto, o filho mais velho do coronel Augusto, o menino que a humilhava quando eram pequenos. Roberto, ela repetiu tentando manter a voz firme. Como conseguiu esse número? Não foi difícil, mana. Petrolina é pequena, todo mundo conhece todo mundo. Soube que tu tá morando na fazenda agora, cuidando do pai. Mana. A palavra soou falsa como moeda de R$3 na boca dele. Clarice lembrou da última vez que ele a chamou assim. Tinha 12 anos e estava jogando ela no chiqueiro dos porcos enquanto ria. O que tu quer, Roberto? Ela perguntou sem rodeios. Oxente, que frieza é essa? Não posso ligar para saber como. Da minha irmã? Fiquei sabendo que tu cresceu na vida, virou empresária bem-sucedida. Tô orgulhoso de ti, viu? Clarice apertou o punho. A falsidade na voz dele era tão óbvia quanto sede em tempo de seca. Fala logo o que quer.
Roberto riu do outro lado, um riso que ela conhecia bem, aquele mesmo de quando ele aprontava maldade na infância. Tá bom, vou direto ao ponto. Eu, Patrícia e Marcelo estamos preocupados com o pai. Soubemos que ele tá, como posso dizer, trabalhando na fazenda. Na idade dele, isso não tá certo. Ele tá trabalhando porque quer. Ninguém obriga. Clarice, vamos conversar como adultos. Tu comprou a fazenda aproveitando que o velho estava quebrado, doente, sem condições de pensar direito. Isso não foi bonito da tua parte. A raiva subiu do estômago até a garganta como fel amargo. Eu comprei a fazenda num negócio legal, Roberto, com dinheiro que juntei, trabalhando feito condenada por 15 anos. Sei. Mas família é família, né, mana? O que é de um, deveria ser de todos. Por isso tô ligando. Nós 3 estamos vindo aí para Petrolina. Queremos conversar contigo, ver como tá o pai e principalmente discutir essa questão da fazenda. Clarice sentiu o coração acelerar. Que questão da fazenda? Ah, Clarice, tu acha mesmo que pode tomar conta de tudo sozinha? A fazenda sempre pertenceu à nossa família. Nós somos os filhos legítimos do Coronel Augusto. Temos direitos que tu nunca teve. A palavra legítimos foi como tapa na cara. Clarice fechou os olhos, respirou fundo. Não ia deixar que ele a derrubasse de novo. Escuta bem, Roberto, essa fazenda é minha. Comprei, paguei, tenho os documentos. Se vocês querem visitar o pai, sintam-se à vontade. Mas se vieram atrás de herança, podem voltar por onde vieram. Calma, mana, calma. Tu tá muito exaltada. A gente só quer o melhor pro pai e pra família toda. Amanhã mesmo nós 3 chegamos aí. Espero que nos receba bem, afinal somos teus irmãos. Antes que ela pudesse responder, ele desligou. Clarice ficou ali parada, segurando o telefone mudo, o coração batendo que nem tambor de guerra. 15 anos. 15 anos sem dar notícia do pai, sem mandar nenhum cartão de Natal. E agora, justo agora que a fazenda estava próspera, que ela tinha transformado aquele lugar numa propriedade de valor, eles apareciam. Dona Clarice, Zé Pequeno ainda estava na porta. A senhora tá bem? Ficou branca que nem papel. Tô sim, Zé, pode ir. Quando ficou sozinha, Clarice se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, o Coronel Augusto estava ensinando um menino novo a amarrar o bezerro. O homem sorria, paciente, as mãos calejadas guiando as mãos inexperientes do garoto. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Depois de tanto sofrimento, tanto perdão, tanta construção, eles vinham para destruir tudo. Mas dessa vez, ela não era mais a menina indefesa de 15 anos atrás. Era uma mulher que sabia lutar. E se quisessem guerra, iam ter guerra. Porque a bastardinha que eles expulsaram tinha virado a dona de tudo. E não ia entregar fácil. Mas será que Clarice estava preparada para o que vinha por aí? Será que os irmãos tinham algum plano secreto? E o Coronel Augusto, como ia reagir ao ver os filhos que o abandonaram? Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora, vamos continuar essa história emocionante. Clarice passou a noite toda em claro, andando de um lado para o outro no quarto que um dia foi da casa grande. Cada barulho na madrugada a fazia pular. Seria o vento ou já eram eles chegando? Coração dela batia descompassado, revivendo memórias que tinha enterrado fundo. Lembrou de Roberto aos 16 anos, empurrando ela no chiqueiro e gritando: "Volta pro teu lugar, bastarda!" Lembrou de Patrícia, 2 anos mais nova, mas igualmente cruel, escondendo a comida dela e rindo quando Clarice passava fome. E Marcelo, o caçula, que cuspia no prato dela quando ninguém estava olhando. Quando o sol nasceu, ela já estava vestida, sentada na varanda da casa grande tomando café e esperando. Dona Mercedes apareceu mancando, apoiada numa bengala. A velhice e a doença tinham dobrado aquela mulher que um dia foi tão cruel. "Clarice, minha filha", disse a velha, sentando ao lado dela. "Dormi mal a noite toda."
Sonhei com os meninos voltando para casa. Não foi sonho, dona Mercedes. Eles estão chegando hoje. A mulher ficou branca. Meu Deus! Depois de 15 anos? Por que agora? A senhora sabe muito bem por quê. 15 anos sem dar notícia, sem mandar um tostão quando o senhor estava na miséria. Mas agora que a fazenda está valendo milhões, dona Mercedes baixou a cabeça envergonhada. A mulher que um dia expulsou Clarice agora dependia da bondade da mesma menina que humilhou. Eles sempre foram gananciosos, sussurrou. Desde pequenos só pensavam no que podiam ganhar. Mas são meus filhos, Clarice. São meus filhos. Às 10 da manhã, uma caminhonete prata subiu pela estrada de terra, levantando poeira que subia ao céu como fumaça. Clarice sentiu o estômago revirar. 15 anos de ausência, chegando em forma de carro importado. O coronel Augusto saiu do curral correndo, o rosto iluminado de alegria. Meus filhos voltaram. A primeira a sair do carro foi Patrícia. Aos 32 anos, ela tinha a beleza artificial de quem gastou dinheiro em salão de beleza. Mas os olhos continuavam os mesmos, frios e calculistas. Usava roupa cara, bolsa de marca, sapato que devia custar mais que o salário de 3. Vaqueiros! Papai! Ela gritou correndo para os braços do pai. Como o senhor tá magro e bronzeado. Parece que tá trabalhando demais. Roberto desceu em seguida, alto, forte, usando terno mesmo no calor do sertão. O cabelo tinha grisalho nas têmporas, mas o sorriso falso era o mesmo da infância. Abraçou o pai com força exagerada. Pai, que saudade! 15 anos é tempo demais longe da família. Marcelo foi o último. Aos 28 anos, tinha engordado bastante, usava óculos caros e suava que nem porco no sol. Mas o abraço que deu no pai parecia genuíno. Pai, o senhor tá bem? Tamo preocupados com sua saúde. Clarice observava tudo da varanda. O coração apertado de ciúme e raiva. O coronel Augusto chorava de alegria, beijando os filhos como se fossem crianças pequenas. Meus filhos, voltaram para casa. Vocês não sabem como faz falta de vocês. Foi quando Roberto olhou para a varanda e viu Clarice. O sorriso dele sumiu por um segundo, substituído por algo frio e calculista, antes de voltar. Clarice, nossa irmãzinha, como cresceu, como tá bonita. Ele subiu os degraus da varanda e tentou abraçá-la, mas ela se esquivou. Roberto, Patrícia, Marcelo. Oxente, que frieza é essa? Patrícia riu, mas era um riso nervoso. Somos família. Família, Clarice repetiu devagar. 15 anos sem dar notícia é ser família? Marcelo interveio, sempre tentando apaziguar. Clarice, a gente sabe que errou, mas éramos jovens, bobos. Agora estamos aqui para corrigir os erros do passado. E para cuidar do pai, Roberto acrescentou, olhando em volta com olhos avaliadores. Pelo que vejo, vocês transformaram este lugar. Tá muito bonito, muito próspero. Dona Mercedes apareceu na varanda, apoiada na bengala. Os filhos correram para abraçá-la, mas ela não demonstrou a mesma alegria do marido. Meus filhos, ela disse, a voz carregada de tristeza. Por que demoraram tanto para voltar? Mamãe, a vida na cidade é corrida, Patrícia explicou. Mas agora viemos para ficar um tempo, conhecer como está a situação da família. Durante o almoço, servido na mesa grande da casa, a tensão era tão espessa que dava para cortar com faca. Os irmãos faziam perguntas sobre a administração da fazenda, os lucros, os investimentos. Clarice respondia com monossílabos, desconfiada. Pai, Roberto disse cortando um pedaço de carne. O senhor não acha estranho trabalhar na própria terra? O senhor sempre foi o patrão aqui. Roberto, meu filho, eu cometi erros graves no passado. Clarice me deu uma segunda chance. Trabalhar com dignidade é melhor que mendigar. Mas pai, Patrícia insistiu, o senhor é o legítimo dono dessas terras. Seus antepassados compraram, seus pais construíram. Não é justo. Clarice bateu o garfo no prato. Se vocês vieram aqui para falar contra mim, podem ir embora agora mesmo. Calma, Clarice, Marcelo disse.
Ninguém tá falando contra você. Só estamos preocupados com a situação toda. Preocupados? Clarice se levantou furiosa. Onde estava essa preocupação quando o pai vendia gado para pagar dívida? Onde estava quando ele quase perdeu tudo? Onde estavam quando ele passou mal do coração? Silêncio pesado caiu sobre a mesa. O coronel Augusto olhava para os filhos com expectativa, esperando uma explicação que nunca veio. Roberto foi o primeiro a se recompor. Clarice, tu tem razão de estar magoada. Mas agora estamos aqui. Queremos ajudar. Queremos participar. Participar. Do quê? Da família, da fazenda, do futuro. Clarice olhou nos olhos de cada um deles e viu a mesma coisa. Ganância. Pura e simples ganância disfarçada de amor familiar. A fazenda é minha, ela disse, a voz firme como pedra. Comprei, paguei, tenho os documentos. Não tem nada para dividir. Roberto sorriu, mas dessa vez o sorriso não chegou aos olhos. Ah, minha querida irmãzinha, as coisas não são tão simples assim. Ainda temos muito o que conversar. O que será que Roberto estava planejando? Que cartas escondidas eles tinham na manga? E o coronel Augusto conseguiria ficar neutro entre os filhos que abandonaram e a filha que ficou? Depois do almoço tenso, os irmãos se instalaram nos quartos da casa grande como se nunca tivessem saído dali. Clarice observava cada movimento deles com desconfiança crescente, o peito apertado de ansiedade. Alguma coisa não estava certa. Eles eram cordiais demais, sorridentes demais. Patrícia encontrou Clarice na cozinha lavando a louça e se encostou no batente da porta, os braços cruzados. Clarice, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre essa farsa toda. A máscara de irmã carinhosa tinha caído completamente. Tu acha mesmo que pode brincar de fazendeira aqui? Esta sempre foi nossa casa, nossa terra. Clarice enxugou as mãos no pano de prato, mantendo a calma. E onde vocês estavam quando a casa estava caindo aos pedaços? Quando a terra estava seca, o gado morrendo? Isso não vem ao caso. Somos os filhos legítimos do coronel Augusto. Tu sempre foi a intrusa aqui. As palavras doeram como sal em ferida aberta, mas Clarice não deixou transparecer. Intrusa ou não, a fazenda é minha agora. Patrícia riu com desdém. Ah, Clarice, tu tá tão inocente. Tu acha que é tão fácil assim? Tu te aproveitou de um velho confuso, doente, que não tinha capacidade de tomar decisões. Meu pai estava lúcido quando vendeu a fazenda. Todos os documentos são legais. Legal? Patrícia se aproximou, a voz baixa e venenosa. Tu manipulou um homem na depressão, aproveitou do desespero dele. Isso tem nome, sabia? Chama-se coação. Naquele momento, Roberto apareceu na cozinha. A presença dele mudou o ar do ambiente. Pesado, ameaçador. Patrícia tá certa, Clarice. Tu se aproveitou da situação do pai. Mas a gente tá aqui para resolver isso em família sem escândalo. Resolver o quê? Não tem nada para resolver. Roberto puxou uma cadeira e sentou. O gesto calculado para mostrar que não ia sair dali fácil. Olha, minha querida irmãzinha, vou falar bem claro. Queremos nossa parte na fazenda. É nosso direito de nascimento. Direito? Clarice sentiu a raiva subir. Que direito? Vocês abandonaram tudo, fugiram quando ficou difícil. Agora que está próspero, querem voltar? Marcelo entrou na cozinha nesse momento, completando o cerco. Clarice se sentiu encurralada, igual quando era criança e eles a perseguiam pela casa. Clarice, Marcelo disse com sua voz mais suave, a gente só quer o que é justo. Essa fazenda vale milhões agora. Não é certo uma pessoa só ficar com tudo. Principalmente, Roberto acrescentou, considerando que essa pessoa se aproveitou de um idoso em estado de vulnerabilidade. Parem com isso. Clarice bateu a mão na mesa. Meu pai não é nenhum incapaz. Nosso pai, Patrícia corrigiu. E na época da venda, ele estava sim incapacitado. Tinha acabado de sair do hospital. Estava deprimido, tomando remédio controlado. Qualquer advogado decente consegue anular essa venda.
O sangue de Clarice gelou. Eles tinham se preparado, tinham estudado a situação. Não era um impulso, era um plano. Vocês estão me ameaçando. Roberto sorriu friamente. Não, Clarice, estamos te oferecendo uma solução civilizada. Divide a fazenda conosco em partes iguais e todo mundo fica feliz. E se eu recusar? Aí vamos ter que resolver na justiça, Patrícia disse, examinando as unhas pintadas. E acredita, nós temos recursos para uma briga longa. Tu tem? Clarice sabia que não. Todo seu dinheiro tinha ido para a compra e reforma da fazenda. Uma batalha judicial custaria uma fortuna que ela não possuía. Vocês são nojentos, ela sussurrou. Não passam de abutres esperando a carniça. Roberto se levantou, a expressão endurecendo. Cuidado com as palavras, Clarice. A gente está sendo generoso. Podia simplesmente tomar tudo de volta. Esta fazenda é nossa por direito de sangue, Marcelo acrescentou. Sempre foi, sempre será. Naquele momento, o coronel Augusto entrou na cozinha, suado do trabalho no campo. O ambiente tenso fez ele parar na porta. Que conversa é essa aqui? Todo mundo tá com cara feia. Papai! Patrícia correu para abraçar o pai. Estamos só conversando sobre família, sobre o futuro. Que futuro? Roberto trocou um olhar com Patrícia antes de responder. Pai, a gente está preocupado. O senhor está trabalhando demais na idade que tem. E Clarice está sobrecarregada administrando tudo sozinha. Por isso pensamos numa sociedade, Marcelo completou. Nós três voltarmos para ajudar na administração. O coronel Augusto franziu a testa. Sociedade, mas a fazenda é da Clarice. Pai, Patrícia disse com voz melosa, o senhor vendeu a fazenda num momento muito difícil da sua vida. Estava doente, preocupado, talvez não pensou direito nas consequências. Eu pensou sim. Clarice me ajudou quando vocês me abandonaram. Ninguém abandonou ninguém, pai. Roberto disse, a voz mais dura. A gente só teve que construir vida própria. Mas agora estamos aqui para assumir nossas responsabilidades. Clarice viu a confusão nos olhos do pai e sentiu o coração se partir. Eles estavam usando ele, manipulando com palavras bonitas e promessas vazias. Pai, ela disse, o senhor não precisa se preocupar com isso agora. A fazenda está bem, está dando lucro. Mas Clarice... Roberto insistiu. Não é justo tu carregar esse peso sozinha. Somos uma família, devemos dividir as responsabilidades e os lucros. Foi nessa hora que Clarice percebeu a verdadeira intenção deles. Não queriam trabalhar, queriam só os lucros. Pai, vou buscar uns documentos no escritório, ela disse. Preciso mostrar para vocês que tudo foi feito dentro da lei. Saiu da cozinha com o coração na boca, mas quando chegou no escritório, levou o maior susto da vida. Roberto e Marcelo estavam lá dentro, vasculhando seus arquivos, mexendo nos papéis. Da mesa, que diabos vocês estão fazendo aqui? Roberto nem se incomodou em fingir, procurando os contratos da venda. Queremos ver se tem alguma irregularidade. Saiam do meu escritório, agora. Teu escritório? Marcelo riu. Esta sempre foi a sala do papai. Tu que está usurpando. Clarice tremeu de raiva. Se vocês querem guerra, vão ter guerra. Mas dessa vez não sou mais a menina indefesa que vocês humilhavam. Roberto parou de mexer nos papéis e olhou para ela com interesse. Interessante, Clarice. Tu está declarando guerra contra teus próprios irmãos? Se for preciso. Patrícia apareceu na porta nesse momento, sorrindo como cobra prestes a dar o bote. Que pena, Clarice. E eu que esperava resolver tudo em família. Mas será que Clarice estava preparada para a guerra que declarou? Que segredos sombrios os irmãos escondiam? E como o coronel Augusto reagiria quando descobrisse a verdadeira natureza dos filhos que tanto amava? Depois de flagrar os irmãos vasculhando seu escritório, Clarice não conseguiu mais fingir cordialidade. A raiva que tinha guardado por 15 anos explodiu como barragem rompida. Saíam da minha fazenda. Agora mesmo. Roberto riu, guardando uns papéis no bolso da calça. Tua fazenda? Ah, Clarice, tu ainda não entendeu.
Esta fazenda nunca foi tua de verdade. Saiam ou eu chamo a polícia. Polícia? Patrícia apareceu atrás dela, sorrindo com desdém. Pra quê? A gente não tá fazendo nada de errado, só visitando nossa casa de infância. Clarice marchou até a sala onde o coronel Augusto estava sentado com Dona Mercedes, contando sobre os velhos tempos. Pai, seus filhos têm que ir embora. Agora. O velho levantou os olhos confusos. Como assim, minha filha? Eles acabaram de chegar. Eles não vieram aqui para visita. Vieram para causar problema. Roberto entrou na sala nesse momento, a expressão fingindo surpresa. Pai, a Clarice está muito nervosa. Acho que ela está se sentindo ameaçada com nossa presença. Ameaçada por quê? O coronel perguntou. Porque talvez ela saiba que fez algo errado, Marcelo disse, juntando-se ao grupo. Comprar a fazenda de um homem debilitado não foi muito ético. Eu não fiz nada errado, Clarice gritou. Vocês que abandonaram o pai quando ele mais precisava. Clarice, o coronel Augusto disse, a voz cansada, não grite com seus irmãos. Aquelas palavras foram como punhalada no peito. Depois de tudo, depois de todo perdão e reconstrução, o pai ainda escolhia eles. Irmãos, ela repetiu, a voz quebrada. Onde estavam esses irmãos quando o senhor quase morreu? Onde estavam quando vendia gado para pagar dívida? Já chega. O coronel se levantou, irritado. Todos vocês são meus filhos. Quero paz nesta casa. Clarice olhou para Patrícia, que sorria vitoriosa, para Roberto, que examinava as unhas como se nada tivesse acontecido, e para Marcelo, que fingia estar constrangido com a situação. Tá bom, ela disse, a voz tremenda de dor. Vocês querem ficar? Fiquem. Mas eu não vou ficar aqui para ser humilhada de novo. Saiu de casa e foi direto para o estábulo, onde selou seu cavalo com mãos trêmulas. Precisava cavalgar, sentir o vento no rosto, esquecer por algumas horas que estava vivendo seu pior pesadelo. Quando voltou ao anoitecer, os irmãos tinham ido embora. Dona Mercedes a esperava na varanda, o rosto marcado pela tristeza. Eles foram para a cidade, a velha disse. Se hospedaram no melhor hotel de Petrolina. E o pai? Tá no quarto, muito confuso. Não entende por que vocês brigaram. Clarice entrou na casa silenciosa e foi até o quarto do pai. Encontrou o coronel Augusto, sentado na cama, olhando pela janela. Pai? Clarice, minha filha, me senta aqui do lado. Ela se sentou, o coração ainda doendo. Pai, eu precisava expulsar eles. Não vieram aqui com boa intenção. Será que tu não está sendo muito dura? São meus filhos também. Pai, o Senhor, tá duvidando de mim de novo? Depois de tudo que construímos juntos? O coronel Augusto suspirou fundo. Não sei mais o que pensar, Clarice. Por um lado, você me deu dignidade quando eles me abandonaram. Por outro, são meus filhos de sangue. Será que não tem jeito de todo mundo viver em paz? Aquela dúvida na voz do pai partiu o coração de Clarice em 1000 pedaços. Ela tinha perdoado, reconstruído, dado amor incondicional. E mesmo assim, ele vacilava. No dia seguinte, a guerra começou para valer. Clarice descobriu que Roberto tinha procurado alguns ex-empregados demitidos por ela, oferecendo dinheiro em troca de depoimentos contra sua administração. Zé Pequeno veio correndo. Contar, Dona Clarice, aqueles homens estão espalhando que a senhora enganou o coronel, que ele estava doente da cabeça quando vendeu a fazenda. E o povo está acreditando. Alguns estão ficando com a pulga atrás da orelha. O fornecedor de ração já ligou querendo garantias de pagamento. A campanha de difamação tinha começado. Roberto, Patrícia e Marcelo tinham se espalhado pela cidade, contando que Clarice havia se aproveitado de um velho confuso e doente. Foi quando recebeu uma ligação que mudou tudo. Clarice, minha filha, era a voz de seu Manuel do outro lado da linha. Soube que tu tá com problemas aí. Tô chegando no próximo ônibus. Seu Manuel, não precisa se incomodar. Incomodar nada. Tu é como filha para mim. Ninguém mexe com minha menina. Quando seu Manuel chegou no dia seguinte, trouxe uma notícia devastadora.
Clarice, contratei um investigador para saber o que esses desgraçados estão aprontando. Eles não vieram aqui de improviso. Há 2 meses já tinham contratado um advogado especialista em contestar vendas e testamentos. O sangue de Clarice gelou. Como assim? Eles souberam da prosperidade da fazenda e bolaram um plano. O advogado já moveu uma ação judicial preliminar, alegando que teu pai não tinha capacidade mental para vender a propriedade. Mas isso é mentira! Claro que é. Mas eles têm dinheiro para pagar testemunhas, comprar laudos médicos falsos. É uma máquina de guerra, menina. Clarice desabou na cadeira, o mundo girando ao seu redor. 15 anos de trabalho, de sofrimento, de reconstrução, tudo ameaçado por 3 urubus que só apareceram quando sentiram cheiro de dinheiro. E agora, seu Manuel, o que eu faço? O português segurou as mãos dela com força. Agora a gente luta, menina. Tu já venceu batalhas piores e dessa vez não tá sozinha. Naquela noite, Clarice se ajoelhou no quarto e orou como nunca tinha orado antes. Senhor, me dá forças para enfrentar essa tempestade. Proteja meu pai da manipulação deles, e se for para eu perder tudo de novo, que eu tenha dignidade para aceitar. Mas lá fora, na escuridão da noite, Roberto falava ao telefone com o advogado. Doutor, acelere o processo. Quero essa bastarda fora da minha fazenda antes do fim do mês. A guerra tinha começado oficialmente. E dessa vez, não haveria quartel. Para ninguém. Será que Clarice conseguiria provar sua inocência? Como o coronel Augusto reagiria quando descobrisse a verdadeira natureza do plano dos filhos? E que outras surpresas amargas ainda estava por vir? Uma semana depois da revelação de seu Manuel, o golpe final chegou. Clarice estava no escritório quando recebeu a intimação judicial. Ação de nulidade de venda por incapacidade mental. Do vendedor. As mãos dela tremeram tanto que o papel quase caiu no chão. Meu Deus, ela sussurrou, lendo os termos legais que pareciam escritos em língua estrangeira. Roberto, Patrícia e Marcelo não tinham perdido tempo. Entraram oficialmente com processo, alegando que o coronel Augusto estava mentalmente incapacitado na época da venda, sofrendo de depressão severa, uso de medicamentos controlados e instabilidade emocional. O pior de tudo eram os documentos anexados. Laudos médicos de hospitais de São Paulo afirmando que o coronel Augusto tinha sido diagnosticado com início de demência senil e severa depressão com episódios psicóticos. Tudo mentira, tudo comprado, mas tudo aparentemente oficial. Seu Manuel! Clarice chamou, a voz quebrada. Olha isso! Eles falsificaram documentos médicos. O português examinou os papéis, a cara fechando de raiva. Desgraçados! Isso é crime, Clarice. Falsificação de documento público. Mas como eu vou provar? Eles têm dinheiro. Como vou pagar advogado? Para lutar contra essa máquina? Foi nesse momento que chegou a pior notícia. Zé Pequeno entrou correndo no escritório, o rosto pálido de susto. Dona Clarice saiu no jornal de Petrolina, tá na primeira página. O título da matéria era devastador. Filha bastarda acusada de roubar herança de pai doente. A reportagem contava a história de forma distorcida, pintando Clarice como uma oportunista que se aproveitou de um homem idoso e confuso para tomar sua propriedade. Não pode ser, ela murmurou, lendo cada palavra que a destruía publicamente. Como eles conseguiram isso? Dinheiro, menina, seu Manuel disse amargo. Dinheiro compra tudo. Médico, jornalista, juiz. O telefone não parava de tocar. Fornecedores. Querendo cancelar contratos, compradores de gado exigindo garantias, funcionários preocupados com seus empregos. Em poucas horas, a reputação que Clarice levou anos para construir virou pó. O pior veio no final da tarde. Uma liminar judicial bloqueando todas as contas bancárias da fazenda até o fim do processo. Clarice não podia mais acessar nenhum centavo. Como vou pagar os funcionários no fim do mês?
Ela perguntou para seu Manuel desesperada. Como vou comprar ração pro gado? Calma, menina, a gente dá um jeito. Mas não era só questão de dinheiro. A pressão social estava esmagando Clarice. Na cidade, as pessoas sussurravam quando ela passava. Os antigos preconceitos contra nordestinos, contra filhos bastardos, contra mulheres que passavam do lugar, tudo tinha voltado à tona. Foi quando Roberto apareceu na fazenda sozinho, sorrindo como cobra que acabou de dar o bote. Oi, Clarice, posso entrar? O que tu quer? Vim fazer uma proposta generosa. Ele se sentou na varanda sem ser convidado. Vejo que a situação tá complicada. Pra ti. Sem dinheiro, sem crédito, com a reputação destruída, fala logo. Desiste de tudo. Assina uma procuração transferindo a fazenda para nós três e te damos 10% do valor. É muito dinheiro, Clarice. Dá para tu viver bem o resto. Da vida, 10% do que é meu, do que nunca foi teu. Roberto se inclinou para frente. Tu realmente acha que vai ganhar essa briga? Nós temos os melhores advogados, temos provas médicas, temos o apoio da sociedade. Tu tem o quê? Um português velho e alguns peões analfabetos? As palavras dele foram como veneno direto na veia. Clarice sentiu o peito apertar, a respiração ficar difícil. As paredes da varanda pareciam fechar em volta dela. Eu preciso respirar. Era um ataque de pânico. O mesmo que tinha há 15 anos, quando foi expulsa de casa. A mesma sensação de desespero, de estar sendo esmagada por forças maiores que ela. Viu só? Roberto riu. Tu não tem estrutura para essa guerra, Clarice. Aceita nossa proposta e acaba com esse sofrimento. Saia daqui, ela gritou entre lágrimas. Saia da minha fazenda. Nossa fazenda, querida irmãzinha. E muito em breve, oficialmente. Depois que ele saiu, Clarice desabou no chão da varanda, chorando que nem criança perdida. Seu Manuel a encontrou assim e sentou do lado dela. Menina, não entrega os pontos agora. Não aguento mais, seu Manuel. Eles vão me destruir igual fizeram 15 anos atrás. E dessa vez vão conseguir. Não, não vão. O português ajudou ela a se levantar. Porque dessa vez tu não tá sozinha. E porque eu tenho algo que eles não sabem que existe. O quê? Seu Manuel foi até seu quarto e voltou com uma caixinha velha de sapatos. Dentro tinha fitas cassete antigas. Lembra quando teu pai ia na loja em São Paulo para conversar comigo sobre ti? Quando ele ficava bêbado e chorava, falando que tinha cometido o maior erro da vida? Clarice olhou as fitas, confusa. Eu gravava tudo, menina. Todas as vezes que ele confessava que estava lúcido quando vendeu a fazenda, que tu mereceu cada centavo, que ele tinha orgulho de ter uma filha tão corajosa. As lágrimas voltaram aos olhos de Clarice, mas dessa vez eram lágrimas de esperança. Essas gravações provam que teu pai estava consciente, Clarice. Provam que a venda foi legítima, provam que ele nunca teve demência. Pela primeira vez em dias, Clarice sorriu. Eles querem me destruir, igual fizeram 15 anos atrás. Mas dessa vez, eu não vou sair correndo. Isso mesmo, menina. Dessa vez a gente tem munição para revidar. Mas lá fora, Roberto falava ao telefone. Doutor, precisa acelerar esse processo. A bastarda está mais resistente que eu imaginava. A guerra tinha escalado para um nível perigoso. E o próximo movimento definiria quem seria destruído. Será que as gravações seriam suficientes para derrubar as provas falsas? Como o coronel Augusto reagiria quando soubesse das mentiras dos filhos? E que golpe ainda mais cruel os irmãos preparavam nas sombras. Seu Manuel passou a madrugada toda digitalizando as fitas cassete num equipamento que trouxe de São Paulo. Clarice ouvia as gravações com lágrimas nos olhos. A voz embriagada do pai confessando seus arrependimentos, declarando seu amor por ela, afirmando repetidas vezes que estava lúcido quando vendeu a fazenda. Eu sei que fiz o certo, Manuel, dizia a voz gravada do coronel Augusto. Clarice mereceu cada palmo dessa terra. Ela ficou quando meus outros filhos me abandonaram. Eu estava consciente, completamente consciente. Isso é ouro puro, menina.
Seu Manuel disse, guardando os arquivos digitais. Essas gravações destroem qualquer alegação de incapacidade mental. Mas Clarice sabia que não seria fácil. Eles vão dizer que o pai estava bêbado, que não vale como prova. Então, vamos atrás de mais provas. Durante os dias seguintes, Clarice e seu Manuel viraram detetives. Descobriram que Roberto devia 3 milhões de reais para bancos e agiotas, em São Paulo. Patrícia tinha falido completamente com sua clínica de estética, perdendo tudo em processos por procedimentos mal feitos. Marcelo havia perdido 200 mil reais em cassinos online. Todos falidos, seu Manuel disse, organizando os documentos. Por isso voltaram. Não é amor pelo pai, é desespero. A investigação revelou algo ainda mais grave. Roberto tinha tentado subornar 3 ex-funcionários da fazenda, oferecendo 5 mil reais para cada um que assinasse depoimento falso contra Clarice. Zé Pequeno me contou tudo, disse Maria, uma das cozinheiras antigas. Ele ofereceu dinheiro para o Zé falar que o coronel ficava falando sozinho, que não reconhecia ninguém. Mas Zé não aceitou. O pior veio quando descobriram o plano secreto de Patrícia. Dona Mercedes, numa crise de consciência, procurou Clarice numa tarde e revelou algo devastador. Minha filha, a velha disse tremendo, preciso te contar uma coisa terrível. Patrícia tentou internar teu pai numa clínica psiquiátrica no ano passado. Como assim? Ela mentiu para o médico, disse que ele tinha Alzheimer, que era perigoso. Queria conseguir tutela dele para poder vender a fazenda. Só não conseguiu porque Augusto se recusou a ir nas consultas. Clarice sentiu o sangue gelar. A maldade dos irmãos não tinha limites. Dona Mercedes, por que a senhora está me contando isso? A velha chorou. Porque eles são meus filhos, mas o que estão fazendo é errado. Você ficou, cuidou dele, merece essa fazenda. Eles só querem dinheiro. Essa rachadura familiar deixou Roberto furioso. Ele confrontou a mãe na varanda, sem saber que Clarice estava ouvindo da cozinha. Mãe, a senhora está do lado da bastarda contra seus próprios filhos? Roberto, não fale assim da Clarice. Ela é boa menina. Boa menina? Ela roubou nossa herança. Ela não roubou nada. Vocês que abandonaram tudo. Foi nesse momento que Clarice decidiu agir. Saiu da cozinha e encarou Roberto de frente. Sua mãe tá certa. Vocês são uns urubus que só apareceram quando sentiram cheiro de carniça. Cala a boca, Clarice. Tu sempre foi a intrusa aqui. Patrícia apareceu correndo, atraída pelos gritos. Que gritaria é essa? Sua querida irmãzinha. Ele tá sendo mal educada, Roberto disse. Mal educada? Clarice riu amargo. Eu? Quem tentou internar o pai numa clínica psiquiátrica foi ela? Patrícia ficou branca. Como você soube disso? Não importa como. Importa que agora eu sei que tipo de gente vocês são. Você sempre foi a preferida do papai, mesmo sendo bastarda. Patrícia gritou, perdendo a compostura. Sempre teve tudo de mão beijada. Ele me preferia porque eu fiquei, enquanto vocês fugiram. Fiquei aqui cuidando dele quando estava doente, quando estava pobre, quando estava sozinho. Mentira. Você só voltou por interesse. Interesse? Eu comprei esta fazenda com meu próprio suor. Trabalhei 15 anos feito uma condenada para ter dinheiro. Para comprar o que vocês deixaram se perder. Nesse momento, Marcelo chegou correndo da cidade, interrompendo a discussão. Parecia nervoso, suado. Gente, precisamos conversar. Em particular. Os 3 irmãos se afastaram, mas Clarice conseguiu ouvir fragmentos da conversa. Testamento antigo, antes dela nascer, pode mudar tudo. Seu coração disparou. Que testamento era esse? À noite, ela descobriu quando flagrou Marcelo tentando seduzir Rosinha, uma funcionária jovem da cozinha. Rosinha linda, tu é esperta, ele dizia. Se me ajudar a encontrar uns papéis antigos no escritório do meu pai, te dou uma grana boa. Que papéis, seu Marcelo? Documentos velhos, testamentos, qualquer coisa de antes de 1985. Clarice interveio. Rosinha, pode ir. Eu converso com o senhor Marcelo. Quando ficaram sozinhos, ela confrontou. Que testamento vocês estão procurando?
Marcelo tentou fingir inocência. Que testamento? Não sei do que tu tá falando. Não minta pra mim, Marcelo. Ouvi vocês conversando. Ele suspirou, sabendo que tinha sido descoberto. Existe um testamento que papai fez em 1980, antes de você nascer. Nele, ele deixa tudo para os filhos legítimos, mas esse testamento não vale mais. Ele vendeu a fazenda para mim. Vale sim, se conseguirmos provar que a venda foi fraudulenta. Clarice sentiu o mundo desabar. Eles tinham um plano ainda mais elaborado do que imaginava. Foi correr contar para o Coronel Augusto, que estava na sala assistindo televisão. Mas quando começou a explicar sobre o testamento, sobre as mentiras dos filhos, sobre a tentativa de internação, o rosto do velho foi ficando cada vez mais vermelho. Pai, o senhor tá bem? Meu peito, ele murmurou, levando a mão ao coração. Pai, o Coronel Augusto desabou na poltrona, o rosto contorcido de dor. Outro ataque cardíaco, provocado pelo choque de descobrir a verdadeira natureza dos filhos que tanto amava. Seria esse o fim do Coronel Augusto? Como os irmãos reagiriam sabendo que quase mataram o próprio pai? E que segredos ainda mais sombrios esse testamento antigo escondia? A ambulância cortou a madrugada com sirenes que ecoavam pela fazenda inteira. Clarice segurava a mão do Coronel Augusto dentro do veículo, vendo o homem que ela amava lutar para respirar. Aguenta, pai. Ela sussurrava, as lágrimas escorrendo, sem controle. Aguenta, por favor. No hospital de Petrolina, o médico foi direto. O coração dele está muito debilitado. Foi um infarto severo. As próximas horas são cruciais. Clarice desabou numa cadeira do corredor, destruída. Em poucas horas, Roberto, Patrícia e Marcelo chegaram correndo do hotel, os rostos pálidos de susto. Como ele tá? Patrícia perguntou, por um momento esquecendo da guerra que travavam. Muito grave. Pode não sobreviver. O silêncio pesado caiu sobre todos. Ali, naquele corredor frio de hospital, as brigas pareciam mesquinhas diante da possibilidade de perder o pai para sempre. Foi culpa minha, Clarice sussurrou. Eu contei para ele sobre vocês, sobre as mentiras. O coração dele não aguentou. Nossa, culpa, Roberto disse baixinho, pela primeira vez, admitindo responsabilidade. Se não tivéssemos voltado, Dona Mercedes chegou de manhã cedo, apoiada na bengala, o rosto marcado pelo desespero. Como está meu marido? Entre a vida e a morte, mãe, Marcelo respondeu, a voz embargada. Durante os 3 dias seguintes, eles se revezaram na vigília. Clarice de um lado da cama, os irmãos do outro, unidos pela dor, mas separados pelo abismo que tinham criado. O Coronel Augusto delirava na febre. Chamava pelos 4 filhos, misturando presente e passado. Clarice, minha menina, onde tu tá? Tô aqui, pai. Bem aqui do seu lado. Roberto, meu filho, perdoa o pai. Roberto se aproximou da cama, segurando a mão trêmula do pai. Tô aqui, pai. Todos nós estamos aqui. Foram momentos de trégua forçada pelo desespero. No 3º dia, quando o médico disse que qualquer emoção forte poderia matá-lo, Patrícia quebrou. Eu não aguento mais, ela confessou para Clarice no corredor. Vim aqui só pelo dinheiro mesmo. Tô falida, devo até a alma. Mas vendo ele assim, não quero que meu pai morra. Ele não vai morrer, Clarice disse, tentando se convencer. Vai? Sim, se a gente continuar brigando. O médico foi claro. O estresse está matando ele. Roberto e Marcelo se juntaram a elas no corredor. A conversa que tiveram mudou tudo. Clarice, Roberto começou, preciso confessar uma coisa. Sempre tive ciúme da relação que tu tem com o pai. Desde criança, via como ele olhava para ti, mesmo te rejeitando publicamente. Tu sempre foi especial para ele. Eu não queria acreditar. Marcelo acrescentou, mas papai falava de ti o tempo todo. Minha Clarice é corajosa, minha Clarice é inteligente. Nunca parou de falar de ti. Clarice olhou para os 3 irmãos, vendo pela primeira vez não os inimigos cruéis, mas pessoas quebradas pelo próprio desespero. Vocês querem salvar o pai? Claro,
Patrícia respondeu. Então parem com esse processo. Ele não aguenta mais pressão. Roberto hesitou. Clarice, tu não entende. Estamos falidos. Devemos milhões. Se não conseguirmos essa fazenda, tão preferindo dinheiro à vida do pai? Não é isso. É que não temos escolha. Foi quando Clarice tomou a decisão mais difícil da vida dela. Tá bom, eu divido a fazenda com vocês. Os 3 irmãos ficaram em choque. Como assim? Vocês param com o processo. Cuidamos do pai juntos. E quando ele ficar bom, a gente divide a propriedade em 4 partes iguais. Todo mundo ganha, todo mundo perde um pouco. Patrícia começou a chorar. Clarice, tu faria isso mesmo? Depois de tudo que te fizemos? Faço pela vida do meu pai, não pelo amor que tenho por vocês. Roberto e Marcelo trocaram olhares. Era mais do que esperavam conseguir. Aceito. Marcelo disse rapidamente. Eu também. Patrícia concordou. Todos olharam para Roberto, que era quem comandava a operação. Roberto, Clarice insistiu. Tu aceita? Ele ficou calado muito tempo pensando. Quando respondeu, foi como um soco no estômago. Não. Como não? Queremos tudo ou nada, Clarice. A fazenda inteira ou continuamos com o processo? Roberto, Patrícia gritou. Tu tá maluco? Ela tá oferecendo uma fortuna. Não é suficiente. Devemos demais. Precisamos da fazenda inteira para quitar as dívidas e ainda sobrar algo. Marcelo estava chocado. Mano, tu tá disposto a matar o pai por ganância? Não. Tô matando ninguém. Se ele morrer, morre de coração ruim, não de briga de família. Clarice sentiu uma raiva tão intensa que quase desmaiou. Tu é um monstro, Roberto. Um monstro mesmo. Sou realista. E te dou 24 horas para aceitar nossa proposta. Transfere tudo para nós, ou continuamos com a guerra judicial. Naquela noite, o milagre aconteceu. O coronel Augusto acordou da sedação. Quando abriu os olhos e viu os 4 filhos em volta da cama, sorriu fraco. Meus filhos, todos juntos, então não morri em vão. Pai! Clarice segurou a mão dele. Como o senhor está se sentindo? Cansado, minha filha. Muito cansado, mas feliz de ver vocês unidos. Roberto e Patrícia baixaram a cabeça envergonhados. O pai não sabia que, longe de estarem unidos, a guerra tinha escalado para um nível mortal. Pai, Clarice disse, a voz embargada, o senhor precisa ficar calmo. Não se preocupe com nada, a gente resolve tudo. Minha filha corajosa, ele sussurrou. Sempre soube que tu ia ser especial. Perdoa este velho tolo por ter demorado tanto para te valorizar. Roberto saiu do quarto nesse momento, seguido por Marcelo. Patrícia ficou mais um pouco, depois se despediu. Quando Clarice ficou sozinha com o pai, ele segurou sua mão com força que não parecia ter. Minha filha, eles voltaram por dinheiro, não por amor. Pai, não pense nisso agora. Penso sim. E quero que tu saiba, tu merece cada palmo daquela terra. Não entregue para eles. Mas, pai, se for preciso para salvar sua vida, minha vida já está no fim, Clarice, mas tua vida está começando. Não deixe eles te roubarem de novo. Roberto tinha perdido a última chance de redenção. O coronel Augusto conseguiria sobreviver ao descobrir a guerra que seus filhos travavam? E que decisão terrível Clarice teria que tomar nas próximas horas. Uma semana depois de sair do hospital, o coronel Augusto ainda estava frágil que nem galho seco. Voltou para casa cabisbaixo, calado, carregando o peso de ter descoberto que seus próprios filhos tinham voltado só pelo dinheiro. Clarice via que ele estava entrando numa depressão profunda. Pai, o senhor precisa se alimentar. Ela insistia, mas ele mal tocava na comida. Para quê, minha filha? Para viver, para ver minha família se destroçando por causa de dinheiro? Foi aí que Roberto, Patrícia e Marcelo atacaram como hienas famintas. Aproveitaram a fragilidade emocional do pai para começar a maior chantagem de suas vidas. Roberto chegou no quarto do pai numa manhã, carregando uma pasta de documentos. Pai, precisamos conversar sério. Que conversa, meu filho? Sobre a injustiça que foi feita com nossa família.
O Senhor vendeu nossa herança numa hora de fraqueza, doença, confusão mental. Eu não estava confuso, Roberto. Sabia muito bem o que estava fazendo. Pai, o senhor estava internado, tomando remédio controlado, deprimido. Clarice se aproveitou disso. O coronel Augusto fechou os olhos, cansado. Ela me ajudou quando vocês me abandonaram. Ajudou ou manipulou? Pai, pense bem, ela apareceu na hora exata que o senhor estava mais vulnerável. Não acha estranho? Patrícia entrou no quarto nesse momento com lágrimas nos olhos que pareciam sinceras. Papai, se o senhor nos ama de verdade, desfaz essa injustiça. Devolve nossa herança. Mostra que a gente ainda importa para o senhor. Filha, não é questão de amor. É sim, pai. Marcelo se juntou aos irmãos. O Senhor escolheu uma estranha em vez dos próprios filhos. Como acha que nos sentimos? As palavras deles foram como veneno lento, gota a gota envenenando a mente do velho. Durante dias, eles mantiveram essa pressão constante, sussurrando no ouvido dele que Clarice só queria dinheiro, que tinha se aproveitado de sua vulnerabilidade. Pai! Roberto insistia. Se o senhor revogar a venda, a gente cuida do senhor pro resto da vida. Vai ter os filhos verdadeiros por perto. E se eu não revogar? Aí vamos ter que ir até o fim com o processo judicial. E quando ganharmos, por quê? Vamos ganhar. O senhor vai ver que escolheu o lado errado. O coronel Augusto começou a acreditar nas mentiras dos filhos. A culpa, a depressão, os remédios, tudo conspirando contra sua capacidade de pensar claro. Talvez eles tenham razão, ele confessou para Dona Mercedes numa tarde. Talvez eu tenha sido injusto com meus filhos legítimos. Augusto, não deixe eles te manipularem. Clarice te ama de verdade, mas ela me comprou quando eu estava vulnerável. Será que não foi só interesse mesmo? O plano diabólico dos irmãos estava funcionando. Eles convenceram o pai de que assinar a revogação da venda seria um ato de justiça, de amor pelos filhos verdadeiros. Roberto trouxe os documentos numa quinta-feira de manhã. Pai, trouxe os papéis para resolver essa situação. É só assinar. Aqui a fazenda volta a ser nossa família de novo. O coronel Augusto pegou a caneta com mão trêmula. Tu tens certeza que é a coisa certa, meu filho? Absoluta certeza, pai. O senhor está reparando uma injustiça. Foi nesse momento que Clarice entrou no quarto. O que viu a deixou em estado de choque. O pai prestes a assinar a revogação da venda, Roberto segurando os documentos, Patrícia e Marcelo em pé ao lado como guardas. Pai, o que o senhor está fazendo? Roberto sorriu triunfante. Ele está desfazendo o erro que cometeu. Está devolvendo nossa herança. Pai, o senhor não pode fazer isso. Clarice se aproximou da cama, desesperada. Lembra do que conversamos no hospital? Lembra do que o senhor me disse? Clarice, o pai disse com voz fraca. Talvez eles tenham razão. Talvez eu tenha sido injusto. Injusto? Pai, eu comprei esta fazenda com meu próprio dinheiro. Trabalhei 15 anos feito uma escrava para conseguir comprar o que eles deixaram se perder. Mas tu te aproveitou da minha fraqueza. Eu me aproveitei. Papai, o senhor vai escolher eles de novo, depois de tudo que construímos juntos, depois do perdão, do amor, da reconstrução. Roberto riu. Agora apareceu o verdadeiro interesse dela, pai. Veja como ela fica desesperada quando perde o dinheiro. Cala a boca! Clarice gritou, as lágrimas escorrendo livres. Eu amo este homem mais que minha própria vida. Fiquei com ele na pobreza, na doença, no abandono. Onde vocês estavam? Construindo nossas vidas, Patrícia respondeu friamente, fugindo das responsabilidades, deixando um velho sozinho para morrer. Clarice, Marcelo tentou ser conciliador. Todo mundo errou aqui, mas agora é hora de fazer justiça. Justiça? Clarice olhou para os 3 irmãos, depois para o pai. Pai, eu vou falar uma última vez. Esses seus filhos vieram aqui falidos, devendo milhões, desesperados. Não voltaram por amor, voltaram por ganância pura. Mentira! Roberto gritou.
É verdade, e o senhor sabe, Roberto deve 3 milhões, Patrícia perdeu tudo na clínica, Marcelo jogou 200 mil fora em cassino. Eles precisam desta fazenda para salvar a própria pele. O coronel Augusto olhou para os filhos, depois para Clarice, a confusão estampada no rosto. Pai, Roberto insistiu, não escute as mentiras dela. Assine esses papéis e tudo se resolve. Não. Assine, pai. Se assinar, o senhor está escolhendo quem te abandonou contra quem ficou. O velho ficou parado, a caneta suspensa no ar, o futuro de toda a família dependendo daquela assinatura. Augusto, Dona Mercedes apareceu na porta apoiada na bengala. Escolha sua filha do coração ou seus filhos de sangue. O silêncio que caiu naquele quarto foi o mais pesado da vida de todos eles. O destino de uma fortuna, de uma família, de 15 anos de sofrimento e reconstrução, tudo dependia do que o coronel Augusto faria com aquela caneta. Ele começou, a voz embargada. Que decisão o coronel Augusto tomaria? Escolheria o sangue ou o coração? E qualquer que fosse sua escolha, ainda haveria tempo para consertar os estragos que essa guerra tinha causado na família. O coronel Augusto ficou parado com a caneta suspensa no ar por longos minutos que pareceram uma eternidade. O quarto estava em silêncio absoluto. Só se ouvia a respiração pesada de todos e o tic-tac do relógio antigo na parede. Roberto, Patrícia e Marcelo olhavam para o pai com expectativa, certos de que finalmente tinham conseguido manipulá-lo. Clarice segurava a respiração, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Pai, Roberto sussurrou, assine logo. Faça justiça com seus filhos verdadeiros. O coronel Augusto olhou para a caneta, depois para os documentos, depois para o rosto ansioso de Roberto. Lentamente, ergueu os olhos e encontrou o olhar desesperado de Clarice. Naquele momento, todas as lembranças voltaram. A menina servindo café na varanda, carregando água pesada do poço, comendo sobras na cozinha, dormindo no quartinho úmido. A menina que ele rejeitou publicamente, mas amava em segredo. A menina que saiu de casa com uma trouxinha e voltou 15 anos depois como empresária de sucesso. E depois, as lembranças recentes. Clarice perdoando o imperdoável, cuidando dele com amor, transformando a fazenda num próspero negócio, ficando ao lado dele no hospital quando os outros filhos só pensavam em dinheiro. Não, ele disse de repente, largando a caneta no chão. Como não? Roberto perguntou confuso. O coronel Augusto pegou os documentos e, com força que ninguém esperava que ele tivesse, rasgou tudo em pedaços pequenos. Eu disse não. Roberto ficou branco. Pai, o que o senhor está fazendo? O que deveria ter feito há muito tempo. O velho se sentou na cama, o peito arfando, mas os olhos brilhando com uma determinação que não mostrava há meses. Clarice, ficou quando vocês fugiram. Ela me perdoou quando vocês me abandonaram. Ela me deu dignidade quando vocês me deram as costas. Pai, não faça isso. Patrícia chorou, mas agora as lágrimas eram de desespero, não de manipulação. Somos seus filhos. Filhos, onde estavam esses filhos quando eu quase morri na primeira vez? Onde estavam quando eu vendia gado para pagar dívida? Onde estavam quando eu chorava sozinho nesta casa vazia? Papai, a gente pode explicar. Marcelo tentou se aproximar. Explica o quê? O coronel se levantou, tremendo de emoção. Que vocês só voltaram porque souberam que a fazenda estava valendo milhões? Que tentaram me internar numa clínica psiquiátrica para roubar minha propriedade? Que espalharam mentiras sobre minha capacidade mental? Os 3 irmãos trocaram olhares de pânico. Como o pai sabia de tudo isso? Seu Manuel me contou tudo. O coronel continuou. As gravações, as investigações, as dívidas de vocês. Eu sei de tudo, seus desgraçados. Roberto explodiu de raiva. Tá bom, chega de farsa. O senhor quer escolher a bastarda? Escolha, mas não pense que isso acaba aqui. Acaba sim. A fazenda é da Clarice.
Eu vendi para ela de livre e espontânea vontade, e não existe força no mundo que mude isso. Existe sim, Roberto gritou, perdendo completamente a compostura. O testamento de 1980. Patrícia e Marcelo olharam para o irmão em choque. Ele não deveria ter revelado essa carta. Que testamento? Clarice perguntou, o sangue gelando. Roberto riu com amargura. Ah, tu não sabia? Papai fez um testamento em 1980, antes de tu nascer, deixando tudo para os filhos legítimos. E esse testamento ainda é válido. Mentira, o coronel Augusto disse, mas sua voz estava incerta. Verdade. E agora que o senhor se recusou a revogar a venda, vamos usar esse testamento para anular tudo. A justiça vai reconhecer nossos direitos. Clarice sentiu o mundo desabar. Depois de tudo, depois de toda a luta, eles ainda tinham uma carta escondida na manga. Pai, é verdade? Ela perguntou, a voz quebrada. O coronel Augusto baixou a cabeça. Eu fiz mesmo um testamento em 1980, mas... Então ganhamos! Patrícia gritou, voltando a sorrir. A fazenda é nossa por direito testamentário. Foi quando seu Manuel apareceu na porta do quarto, segurando uma pasta de documentos. O português tinha escutado tudo do corredor. Lamento. Informar, ele disse com voz calma, mas esse testamento não vale mais nada. Como assim? Roberto perguntou nervoso. Eu mandei meu advogado pesquisar. Um testamento feito em 1980 perdeu validade quando seu pai vendeu a propriedade legalmente em 2023. O ato de venda revogou automaticamente qualquer testamento anterior sobre o mesmo bem. O silêncio que caiu sobre o quarto foi ensurdecedor. Roberto, Patrícia e Marcelo ficaram paralisados, vendo sua última esperança se desmanchar. Além disso, seu Manuel continuou, o testamento só seria válido se a propriedade ainda estivesse no patrimônio do falecido. Como ela foi vendida em vida, o testamento se torna sem objeto. Roberto desabou numa cadeira. Patrícia começou a chorar de verdade. Marcelo tapou o rosto com as mãos. Acabou, Marcelo sussurrou. Perdemos tudo. Não perderam tudo, Clarice disse, surpreendendo a todos. Ainda tem um pai que os ama, apesar de tudo. Não queremos um pai! Roberto explodiu, levantando da cadeira. Queremos nossa herança. Queremos o que é nosso por direito. Então não querem nada, o coronel Augusto disse com tristeza infinita. Porque já deram tudo que tinham de valor. O amor de um pai. Roberto olhou para o pai, depois para Clarice, depois para os irmãos. A derrota estava estampada no rosto dele. Vamos embora. Ele disse para os irmãos, não temos mais nada a fazer aqui. Roberto, não. Patrícia tentou argumentar. Ainda podemos tentar. Tentar o quê? Está acabado. Perdemos. Ele se virou para o pai uma última vez. O senhor escolheu. Agora viva com sua escolha. Mas não venha atrás da gente depois, pedindo perdão. Os três saíram do quarto em fila indiana. Poucos minutos depois, ouviram o barulho da caminhonete partindo pela estrada de terra. O coronel Augusto desabou na cama, começando a chorar como criança. Meus filhos. Perdi meus filhos. Clarice se sentou do lado dele e o abraçou forte. Pai, o senhor não perdeu. Eles se perderam sozinhos. Mas são meus filhos, Clarice. Por mais errados que estejam, são meus filhos. Eu sei, pai, e sei que dói. Mas o senhor fez a escolha certa. Fiz? Será que fiz mesmo? Ele olhou nos olhos dela, ainda cheio de dúvidas. Minha filha, perdoa eu ter vacilado de novo. Perdoa eu ter duvidado de ti. Pai, o senhor escolheu certo. O amor verdadeiro resistiu ao teste. Eles ficaram abraçados por muito tempo, chorando juntos. Ela de alívio, ele de tristeza pela perda dos outros filhos. Nas semanas seguintes, o processo judicial foi arquivado. As acusações contra Clarice foram retiradas. A fazenda continuou, oficialmente dela. Mas a vitória tinha um gosto amargo. O coronel Augusto entrou numa depressão profunda. Mesmo sabendo que tinha feito a escolha certa, sofria pela perda dos 3 filhos.
Emagrecia a cada dia, perdia o interesse pelo trabalho, passava horas olhando pela janela na direção da estrada, como se esperasse vê-los voltando. Pai, o senhor precisa se alimentar. Clarice insistia todos os dias. Para quê, minha filha? Para que serve um pai que perdeu 3 filhos por causa de uma fazenda? O senhor não perdeu por causa da fazenda, eles se perderam por causa da ganância. Mas as palavras não consolavam o coração partido do velho. À noite, sozinha no escritório, Clarice olhava pela janela e se perguntava se toda aquela luta tinha valido a pena. Tinha a fazenda, tinha o amor do pai, tinha vencido a guerra, mas a que preço? Será que eu deveria ter dividido tudo? Ela sussurrava para si mesma. Será que deveria ter cedido para manter a família unida? Mas no fundo do coração sabia que não. Ceder à chantagem seria premiar a ganância, seria ensinar que manipulação e mentira compensam. Tinha feito a escolha certa, mesmo que doesse. Amor verdadeiro, aprendeu naqueles dias difíceis, às vezes exige decisões dolorosas. Às vezes, para proteger o que é certo, é preciso deixar ir o que é querido. Mas será que Roberto, Patrícia e Marcelo tinham realmente desistido? Será que não voltariam com algum novo plano? E como Clarice e o pai conseguiriam curar as feridas, deixadas por essa guerra familiar? 6 meses se passaram desde aquele dia doloroso em que os irmãos foram embora para sempre. O outono chegou ao sertão, trazendo chuvas generosas que encheram os açudes e revigoraram a terra. Em Fazenda Santa Rita nunca tinha estado tão próspera. Clarice estava no escritório conferindo os números do semestre quando Zé Pequeno bateu na porta. Dona Clarice, o rebanho cresceu 30%. A plantação de milho está a melhor da região e o açude está cheio que transborda. Graças a Deus, Zé. E como está o coronel hoje? Tá bem melhor, senhora. Tava ali no curral ensinando os meninos novos, sorrindo que só. Clarice sorriu também. Depois de meses de depressão, o coronel Augusto finalmente tinha encontrado paz com sua decisão. Ainda sentia falta dos outros filhos, sempre sentiria, mas tinha aceito que escolher o amor verdadeiro às vezes dói, mas sempre vale a pena. Ela saiu do escritório e encontrou o pai na varanda tomando café e olhando o movimento da fazenda. O homem estava diferente, mais leve, mais tranquilo, como se um peso gigantesco tivesse saído de suas costas. Pai, como o senhor está se sentindo? Bem, minha filha, muito bem. Ele apontou para o movimento dos trabalhadores. Olha só como essa terra está viva, como tudo está próspero. Tu fez milagres aqui. A gente fez, pai. Juntos. Não, Clarice, foi tu. Tu que teve a visão, a coragem, a inteligência. Eu só aprendi a aceitar que fiz a escolha certa. Clarice se sentou do lado dele. Durante aqueles meses difíceis, tinha aprendido uma lição valiosa. Família não se define por sangue, mas pelo amor, pela lealdade, pela presença nos momentos difíceis. Pai, quero te contar uma decisão que tomei. Que decisão? Vou criar um fundo para ajudar crianças abandonadas da região. Filhos que foram rejeitados, expulsos, esquecidos. Quero dar a eles as oportunidades que eu tive que conquistar sozinha. O coronel Augusto olhou para a filha com orgulho brilhando nos olhos. Minha filha, tu sempre surpreende este velho. Que ideia linda! É minha forma de transformar a dor em algo bom, de fazer com que meu sofrimento ajude outras pessoas. Como vai funcionar? Vou oferecer bolsas de estudo, cursos profissionalizantes e, principalmente, vou dar trabalho aqui na fazenda para quem quiser aprender. Independente de origem, de família, de sobrenome. O pai ficou emocionado. Tu tá virando a mulher que eu sempre sonhei que fosse. Não só bem-sucedida, mas sábia, generosa, grande de coração. Foi quando seu Manuel chegou correndo do portão principal, o rosto preocupado. Clarice, tem um homem aí no portão. Diz que é irmão teu. Tá pedindo para falar contigo. O sangue de Clarice gelou. Qual dos 3? O mais velho, Roberto. O coronel Augusto ficou tenso. O que será que ele quer agora?
Só tem um jeito de descobrir, pai. Deixa ele entrar, seu Manuel. Minutos depois, Roberto apareceu na varanda. Mas não era o mesmo homem arrogante que tinha saído 6 meses atrás. Estava magro, mal vestido, com barba por fazer e os olhos fundos de quem não dormia há dias. Parecia um mendigo. Clarice, ele disse, a voz embargada. Posso sentar? Pode. Roberto se sentou na ponta da cadeira, claramente constrangido. O coronel Augusto o observava com tristeza. Era seu filho, afinal. E ver qualquer filho naquele estado doía. O que tu quer, Roberto? Clarice perguntou sem rodeios. Vim pedir perdão e pedir ajuda. Ajuda? Roberto baixou a cabeça envergonhado. Tô na miséria, Clarice. Absoluta miséria. Perdi tudo. Casa, carro, dignidade. Patrícia e Marcelo também. Ela tá trabalhando de faxineira em São Paulo. E Marcelo tá morando debaixo do viaduto. E o que isso tem a ver comigo? Tudo. Roberto levantou os olhos cheios de lágrimas. A gente destruiu a própria vida por ganância. Destruiu a família por dinheiro. E agora eu entendo o que tu sempre soube. O que eu sempre soube, que dinheiro sem amor não vale nada. Que família sem respeito é só um nome. Que herança sem merecimento é só papel. O coronel Augusto se mexeu na cadeira, claramente emocionado ao ver o filho naquele estado. Roberto, Clarice disse, tu quer que eu sinta pena de ti? Não. Quero que me dê uma chance de provar que posso ser diferente. Que chance? Roberto respirou fundo antes de responder. Um emprego, um trabalho comum, de peão, de vaqueiro, do que for. Quero aprender a ganhar o pão com dignidade. Clarice ficou em silêncio por longos minutos. Do lado, via o pai lutando, entre a esperança e o medo de nova decepção. Roberto, ela disse finalmente, tu me fez muito mal. Tentou me destruir, me tirar o que consegui com meu próprio suor. Eu sei. E me arrependo todo dia. Tentou usar o pai como instrumento de chantagem. Quase matou ele de desgosto. Eu sei disso também. Então, por que eu deveria te dar qualquer chance? Roberto olhou nos olhos dela com humildade que nunca tinha mostrado. Porque tu é melhor que eu. Sempre foi. E porque talvez, só talvez, ainda sobre algum amor de irmã no teu coração. Clarice olhou para o pai, que fazia um esforço enorme para não interferir na decisão dela. Olhou para seu Manuel, que balançava a cabeça desaprovando. Olhou para o horizonte da fazenda, para a terra que tinha conquistado com tanto sofrimento. Tá bom, ela disse finalmente. Te dou uma chance, mas com condições. Roberto levantou a cabeça, esperançoso. Primeira, tu vai trabalhar como peão comum, sem privilégios, sem tratamento especial. Vai dormir no alojamento com os outros. Trabalhadores, aceito. Segunda, vai receber o mesmo salário de qualquer empregado iniciante. Nada mais. Aceito. Terceira, qualquer problema, qualquer falta de respeito, qualquer tentativa de manipular os outros trabalhadores, e tu sai daqui e nunca mais volta. Aceito tudo. E quarta, nunca mais questione minha autoridade aqui. Eu sou a patroa, tu é empregado. E ponto final. Roberto assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigado, Clarice. Obrigado por me dar uma chance que eu não mereço. Tu não merece mesmo, mas todo mundo merece uma segunda chance para se redimir. O coronel Augusto não aguentou mais e se levantou para abraçar o filho. Roberto, meu filho, bem-vindo de volta. Mas lembra, agora tu trabalha para Clarice. Ela manda aqui. Eu sei, pai, e tô grato por isso. Naquela tarde, Roberto começou a trabalhar no curral, aprendendo a lidar com o gado. Era estranho ver o homem que um dia quis roubar tudo dela, agora pedindo instruções sobre como amarrar bezerro. Zé Pequeno se aproximou de Clarice no final do dia. Dona Clarice, a senhora tem certeza dessa decisão? Não, Zé, mas às vezes a gente precisa apostar na capacidade das pessoas mudarem. Passaram-se 3 meses. Roberto trabalhava duro, sem reclamar, dormindo no alojamento, comendo na mesa. Comum.
Lentamente, conquistou o respeito dos outros empregados com humildade e dedicação. Uma noite, Clarice o encontrou na varanda da casa grande, olhando as estrelas. Roberto, como tu tá se sentindo? Diferente, melhor. Pela primeira vez na vida, durmo com a consciência tranquila porque ganhei meu dinheiro com trabalho honesto. E não sente falta da vida antiga? Falta? Que vida antiga, Clarice? Vida de mentira, de dívida, de ganância? Não sinto falta nenhuma. E Patrícia e Marcelo? Falei com eles. Estão pensando em vir para cá também, querem uma chance de recomeçar. Clarice ficou quieta, pensando. Se eles vierem, Roberto continuou, não vai ser para disputar nada, vai ser para trabalhar e aprender, como eu estou fazendo. A gente vê quando chegar a hora. Naquela noite, sozinha no quarto, Clarice refletiu sobre tudo que tinha acontecido. A menina rejeitada que saiu com uma trouxinha tinha se tornado uma mulher que controlava o próprio destino. Tinha conquistado não só uma fazenda, mas a capacidade de perdoar, de dar segundas chances, de transformar inimigos em família. Ajoelhou-se ao lado da cama e orou. Senhor, obrigada por me ensinar que a verdadeira vitória não é destruir quem nos faz mal, mas ter força para ajudar até mesmo quem nos machucou. Na manhã seguinte, o coronel Augusto a encontrou na varanda tomando café. Minha filha, ontem eu estava pensando numa coisa. O que, pai? A verdadeira herança não são as terras que possuímos, mas o amor que cultivamos. E quem planta amor, colhe família de verdade. Clarice sorriu, olhando para o movimento da fazenda onde agora trabalhavam lado a lado pessoas que um dia foram inimigas, unidas pelo respeito, pelo trabalho e pela segunda chance. A bastardinha expulsa tinha se tornado a matriarca sábia, e sua maior herança não eram os milhões que valia a fazenda, mas a família que tinha construído com amor, perdão e muito, muito trabalho. Meu povo, a história de Clarice nos ensina que a vida é uma escola que cobra caro suas lições, mas sempre oferece a chance de recomeçar. A menina bastarda que foi expulsa como lixo se transformou numa mulher que soube transformar dor em sabedoria, rejeição em força e ódio em amor. Essa história nos mostra que a verdadeira família não se define pelo sangue que corre nas veias, mas pelo amor que se cultiva no coração. Clarice descobriu que perdoar não é esquecer, é se libertar. Que dar uma segunda chance não é ser fraco, é ser forte o suficiente para acreditar na capacidade humana de mudança. E você, meu povo, tem coragem de perdoar quem te machucou profundamente? Seria capaz de dar trabalho para quem tentou te destruir? Acredita que as pessoas podem realmente mudar quando perdem tudo? Qual é a verdadeira herança que você quer deixar? Dinheiro ou amor? A vida às vezes nos coloca no chão, nos humilha, nos faz sentir que não valemos nada. Mas lembra sempre, você tem em si a mesma força que fez Clarice sair de uma trouxinha para dona de milhões, a mesma capacidade de renascer das cinzas, de transformar trauma em triunfo, de construir um futuro melhor com as próprias mãos. Não desista dos seus sonhos. Não deixe que a mágoa consuma seu coração e, principalmente, não tenha medo de dar uma segunda chance para outros e principalmente para você mesmo. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa ouvir que é possível recomeçar. E clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Deu copo de água para a mendiga e viu seu próprio rosto. A verdade sobre os pais uma história que vai te emocionar ainda mais e te fazer refletir sobre os mistérios da vida. Continue assistindo essas histórias que transformam vidas. Não esqueça de escrever nos comentários a sua opinião sobre essa história, pois sua opinião é muito importante para nós. Vai ser um prazer ler seu comentário e dar um coraçãozinho.